E aí galera, vocês não estão acostumados a ver vídeo nosso aqui no canal de domingo, certo? Mas eu tô aqui pra trazer uma informação um tanto quanto pertinente pra você. VPFI! Você deve estar sabendo que eu tô dedicando todo esse período de lockdown, esse período de isolamento e de quarentena que nós estamos passando, aos nossos podcasts, certo? Se você ainda não sabe o que é um podcast, eu vou resumir de uma forma bem simples para você. Vou tentar definir de uma forma bem básica para você entender. Podcast é tipo um programa de rádio gravado e ele vai ficar na internet eternizado. Diferente do programa de rádio que você ouve, se você perdeu a programação, não tem como ouvir novamente, o podcast você consegue ouvir quantas vezes você quiser, entendeu? Isso é uma das coisas mais, assim, bacanas do podcast. Então eu tô aqui pra apresentar pra você a nossa proposta semanal, ou seja, o nosso programa oficial de podcasts que vão estar rolando aqui durante a semana toda. Toda segunda-feira, à 00:01, o nosso Podclass já entra no ar. Caso você não saiba, o Podclass é o podcast que funciona como se fosse uma aula virtualizada de inglês. Nós trabalhamos com o conteúdo de PECs nela, lá você vai conseguir ouvir todas as palavrinhas que você tem que aprender, certo? E o que é mais interessante, você pode usar o conteúdo do Podclass para revisar regrinhas importantes, para revisar algum conteúdo que de repente na sala de aula não ficou muito claro. O Podclass tá lá para isso mesmo, você pode revisar todo esse conteúdo e praticar com outras frases, outras palavras, ok? Toda terça-feira, às 7 horas da manhã, nós temos o English in a Minute. É um programa bem legal porque em 60 segundos eu sempre vou estar ensinando para você uma nova expressão da língua inglesa, uma expressão idiomática, por exemplo. Semana passada eu ensinei para vocês sobre o kick the bucket. Essa semana vocês aprenderam ring a bell. Futuramente eu vou ensinar muitas outras. Fica atento, porque são essas expressões que vão deixar o seu inglês muito mais natural, ok? Vale lembrar que o English in a Minute é um quadro full English, ou seja, só tem língua inglesa lá, não falo português naquele quadro, tá? Então se você é um aluno nível mais básico, eu fiz uma coisa na quarta-feira pensando em você, beleza? Na quarta-feira, entra no ar o Inglês em 1 minuto, que nada mais é do que o quadro English in a Minute traduzido para o português. Eu utilizo as mesmas expressões, os mesmos exemplos que eu utilizei naquele Full English, só que agora eu traduzo eles para que você consiga também se beneficiar desse conteúdo. Por mais que você não consiga entender um vídeo 100% em inglês, você não vai perder esse conteúdo, beleza? Toda quinta-feira, 10h33 da manhã, cai um English Pills novo. Para quem não sabe, English Pills são pílulas do inglês, ou seja, são conteúdos para te ajudar a desenvolver mais o seu inglês, entendeu? A ideia do English Pills é bem simples, é um quadro rápido de aproximadamente 2 ou 3 minutos e eu te dou dicas valiosíssimas para que você possa aprimorar ainda mais a sua segunda língua, que é o inglês. Toda sexta-feira às 7 horas da manhã entra no ar o quadro Graded Readers. Nós colocamos o nome dele de leitura nivelada. Nada mais é do que o Graded Reader traduzido, entendeu? Então, eu sempre estarei trazendo obras clássicas da língua inglesa para que você possa aprimorar, ganhar vocabulário, melhorar todo o seu inglês como um todo através da leitura de livros totalmente em inglês, ok? Você vai gostar muito. E o que é legal nesse quadro? Tem duas narrativas, tem a minha voz, em inglês americano, e tem a narração original britânica da Black Cat Graded Readers. Se você tá vendo esse vídeo no domingo, dia 5 de abril, nós estamos trabalhando agora com o livro The Beauty and the Beast, ok? Então, olha só. É muito bacana. Eu acabei de fazer também uma entrevista com um dos nossos alunos. Eu já tô editando para entrar no ar daqui a pouquinho. Sempre vai ter um English Chat. Esse English Chat, ele funciona para mostrar a língua inglesa acontecendo na prática. Ou seja, eu vou entrevistar diferentes alunos de diferentes níveis, até mesmo os professores do VPFI, para que eles possam praticar o inglês deles como se estivessem fazendo uma entrevista. É um full English muito legal. Ouça lá o English Chat. Agora você pode estar perguntando, né? Onde que eu consigo ouvir esses podcasts? Bom, aqui no YouTube é uma opção. Todo o episódio novo do podcast que cai, ele cai no iTunes, que é o agregador de conteúdos da Apple. Ele cai no Spotify, que atualmente é o mais famoso agregador de conteúdo.
agregador de podcasts. Ele cai também no Google Podcast, no Stitcher, no Deezer, no Anchor. Cara, eu fiz o cadastro do podcast do VPFI em todos os maiores agregadores de conteúdo para podcast. Ou seja, se você tem um bom agregador de conteúdo para podcast, é só digitar lá, Você Pode Falar Inglês, e você já vai conseguir ouvir os nossos podcasts, ok? Deixa aqui na área de comentários o que você tá achando, dá um feedback aí, que é sempre importante estar ouvindo você e a sua opinião sobre a nossa escola, ok? So, I wish you a great start of week, porque como a gente já tá quase acabando o domingo, né? Então, espero que esse lockdown não seja tão longínquo. Eu já tô com muita saudade de dar aula no VPFI, muita saudade mesmo. Eu quero que nossa rotina volte ao normal, então vamos junto. Have a great one, ok? Não esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal, que, né? E sabe, fala uma coisa legal. Se você nunca tinha ouvido falar em podcast e gostou do que você ouviu, faz o seguinte, compartilha esse vídeo aqui com um amigo. Sabe aquele amigo que não conhece podcast ou de repente conhece, mas não conhece o do VPFI ainda? Compartilha com ele, tenho certeza que ele vai gostar, beleza? VPFI, a escola do futuro. VPFI, inglês com diversão. VPFI é completo pra você. Tem profissionais e o melhor atendimento. Quer falar inglês, o seu futuro começa aqui. VPFI, Avenida Vitor Valentim de Oliveira, 185 Centro. Telefone 16 99606 5632. VPFI, muito mais que uma escola de inglês.